Olha, eu vou te contar uma coisa que vai doer um pouco, mas precisa ser dita. Enquanto você está aí se martirizando, se culpando, perdendo noites de sono, com aquela ansiedade que aperta o peito, tem gente por aí vivendo leve, sorrindo, dormindo tranquilo, como se nada pudesse abalar a estrutura emocional delas. E sabe o que é pior? Essas pessoas não são necessariamente mais inteligentes que você, não têm uma vida mais fácil, não nasceram em berço de ouro. A diferença está em algo muito mais profundo e, ao mesmo tempo, surpreendentemente simples. Elas descobriram o caminho para a paz interior. E enquanto você não descobrir esse caminho, minha querida, vai continuar sendo refém das suas próprias emoções, das opiniões alheias, daquele ex que não sai da sua cabeça, daquela colega de trabalho que te sabota, daquele filho adulto que te trata como capacho. Vai continuar sendo uma marionete nas mãos da vida, dançando conforme a música que os outros tocam. E eu não sei você, mas eu não nasci para ser marionete de ninguém e tenho certeza absoluta de que você também não. Deixa eu te contar uma cena que aposto que você já viveu ou está vivendo neste exato momento. Você acorda de manhã, pega o celular antes mesmo de escovar os dentes, porque virou um reflexo automático, né? E lá vem a enxurrada, mensagens no grupo da família, notícias ruins, aquela amiga reclamando da vida, o ex postando foto feliz com a namorada nova, sua irmã te cobrando por não ter ligado para sua mãe ontem, seu chefe mandando mensagem num domingo e pronto, acabou. Seu dia que nem começou direito já está arruinado. Aquela sensação de peso no peito, aquele nó na garganta, aquela vontade de voltar para a cama e fingir que o mundo não existe. Você tenta se recompor, toma um banho, faz um café, mas a sensação persiste. Cada pequeno contratempo vira uma catástrofe. O trânsito, a fila do mercado, o comentário atravessado de alguém. No final do dia, você está exausta, não porque fez muito, mas porque sentiu demais. Carregou o peso do mundo inteiro nas costas, como se fosse sua obrigação resolver a vida de todo mundo, menos a sua. E aí você se pergunta, por que eu sou assim? Por que tudo me afeta tanto? Por que que eu não consigo simplesmente deixar as coisas passarem? E se eu te disser que enquanto você não aprender a construir essa fortaleza emocional, esse escudo protetor que te permite viver com leveza, você vai passar o resto da sua vida nessa montanha-russa emocional? Pior ainda, você vai continuar sendo aquela mulher que todo mundo procura quando precisa de algo, mas que ninguém valoriza de verdade. Aquela que está sempre disponível, sempre compreensiva, sempre se doando, mas que no fundo se sente completamente invisível. E sabe o que acontece com mulheres assim? Elas envelhecem amarguradas, ressentidas, olhando para trás e percebendo que passaram a vida inteira cuidando dos outros e esqueceram completamente de cuidar de si mesmas. Enquanto isso, aquele ex-marido que te deixou. Ele está vivendo sua melhor vida, construindo memórias novas com outra pessoa, alguém que talvez seja menos bonita que você, menos interessante, mas que tem uma coisa que você não tem: paz interior. E é isso que atrai as pessoas, minha querida. Não é a perfeição, é a leveza. É aquela energia de quem está bem consigo mesma, de quem não precisa de validação externa, de quem não entra em parafuso por qualquer coisinha. E enquanto você não tiver isso, pode fazer todas as academias do mundo, todos os tratamentos estéticos, comprar as melhores roupas, que não vai adiantar nada. Porque o que realmente atrai e mantém as pessoas por perto é a sua energia. E energia pesada, energia de vítima, energia de quem vive reclamando e se martirizando, afasta todo mundo. Agora respira fundo, porque eu preciso que você entenda a gravidade da situação. Não estou falando de um probleminha passageiro que vai se resolver sozinho com o tempo, estou falando de um padrão destrutivo que só piora com os anos se você não fizer nada a respeito. Porque olha só o que acontece.
Quanto mais você envelhece sem desenvolver essa capacidade de não se deixar abalar por tudo, mais difícil fica, sua tolerância à frustração diminui, sua paciência acaba, você fica mais rígida, mais amarga, mais crítica. Aquela mulher leve e divertida que você era aos 20 e poucos anos vai dando lugar a uma versão endurecida, cansada, que reclama de tudo e de todos. E as pessoas começam a se afastar. Seus filhos evitam te ligar porque sabem que vão ouvir reclamações. Suas amigas param de te chamar porque você virou aquela que só fala de problemas. Os homens fogem porque percebem que você é um poço de necessidades emocionais não resolvidas. E você vai ficando cada vez mais sozinha, mais isolada, mais convencida de que o problema são os outros, de que o mundo é cruel, de que ninguém presta. Mas a verdade, minha querida, a verdade que dói, mas liberta, é que o problema não são os outros. O problema é que você não aprendeu a se blindar emocionalmente, não desenvolveu a capacidade de filtrar o que merece sua energia e o que não merece, não construiu essa paz interior que te permite atravessar as tempestades da vida sem se afogar. E olha que eu nem cheguei na parte mais assustadora ainda, porque tem algo pior do que ficar sozinha, pior do que ver seu ex feliz com outra, pior do que se sentir invisível. Sabe o que é? É olhar no espelho daqui a 10, 15 anos e não se reconhecer. É perceber que você se transformou naquele tipo de mulher que você sempre teve pena ou até julgou, aquela tia amarga que ninguém quer por perto no Natal, aquela colega de trabalho que vive reclamando e criando intriga, aquela mãe sufocante que os filhos atendem por obrigação, mas não por vontade. É acordar um dia e perceber que você construiu uma prisão emocional tão sólida ao seu redor que não consegue mais sair, não consegue mais sentir alegria genuína, não consegue mais se conectar verdadeiramente com as pessoas. E o mais trágico de tudo é que isso não acontece de uma hora para outra. É um processo lento, gradual, quase imperceptível. Você vai perdendo um pedacinho de si mesma a cada vez que permite que algo externo destrua sua paz, a cada vez que dá poder para as opiniões alheias, a cada vez que se coloca em último lugar, a cada vez que engole o choro e finge que está tudo bem quando não está, até que um dia você acorda e percebe que não sobrou quase nada daquela mulher vibrante que você era ou poderia ter sido. E aí, minha querida, pode ser tarde demais. Não estou dizendo isso para te assustar gratuitamente, estou dizendo porque é a minha realidade como psiquiatra há décadas. Eu atendo mulheres assim todos os dias no meu consultório, mulheres inteligentes, capazes que tinham tudo para ser felizes, mas que deixaram a vida e as circunstâncias roubarem sua paz interior. E agora estão pagando um preço altíssimo por isso. Então, me escuta bem, se você não tomar uma atitude agora, neste exato momento, se você não decidir que chegou a hora de aprender a viver como se nada te incomodasse, você vai continuar nessa espiral descendente. E não é só sobre relacionamentos, não é só sobre seu ex ou sobre encontrar um novo amor. É sobre tudo, é sobre sua saúde mental e física, porque esse estado constante de estresse e ansiedade está literalmente matando você por dentro, aumentando seu risco de depressão, de doenças cardiovasculares, de um monte de problemas que você nem imagina. É sobre sua carreira, porque ninguém quer trabalhar com alguém que vive no drama, que transforma qualquer feedback em tragédia pessoal. É sobre seus filhos, porque você está passando para eles esse modelo de como lidar com a vida e eles estão aprendendo que é normal viver assim, nessa montanha
russa emocional, é sobre sua própria identidade como mulher, porque você está deixando que fatores externos definam seu valor, sua autoestima, sua capacidade de ser feliz. E isso, minha querida, é entregar seu poder de bandeja, é dizer para o universo: olha, eu não sei me cuidar, então qualquer um pode vir aqui e bagunçar minha paz. E acredite, quando você manda essa mensagem, o universo responde mandando exatamente as pessoas e situações que vão confirmar essa crença. Você vira um imã de relacionamentos tóxicos, de pessoas que se aproveitam da sua fragilidade emocional, de situações que te testam constantemente, porque no fundo você ainda não aprendeu a lição mais importante da vida adulta. Ninguém pode te dar paz, ninguém pode te completar, ninguém pode te fazer feliz. Isso é trabalho interno, é construção diária, é escolha consciente. Mas eu não vim aqui só para te meter medo, não. Até porque você já tem medo suficiente, já tem ansiedade suficiente, já se preocupa demais com tudo. Eu vim aqui para te mostrar o caminho, para te dar as ferramentas práticas e concretas que vão te transformar naquela mulher que age como se nada incomodasse. E olha, quando eu digo como se nada te incomodasse, não estou falando de se tornar uma pessoa fria, insensível, robotizada, muito pelo contrário. Estou falando de desenvolver uma força interior tão sólida, uma autoestima tão bem construída, um amor próprio tão genuíno que as tempestades externas simplesmente não conseguem mais te derrubar. Você continua sentindo, continua sendo humana, continua se importando com as pessoas, mas de um lugar de plenitude, não de carência, de um lugar de escolha, não de dependência. E isso muda tudo, absolutamente tudo na sua vida. Então fica comigo até o final, porque eu vou te entregar o passo a passo. Vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer a partir de hoje para começar a construir essa paz interior que vai te blindar contra os ataques da vida e te transformar na versão mais poderosa e magnética de você mesma. A primeira coisa que você precisa entender, e isso é fundamental, é que paz interior não é a ausência de problemas. Deixa eu repetir, porque essa confusão é o que mantém a maioria das mulheres presas. Paz interior não é a ausência de problemas. Se você está esperando que sua vida fique perfeita, que todos os seus problemas se resolvam, que as pessoas parem de te decepcionar, que o mundo se torne um lugar justo e maravilhoso, para então você finalmente ter paz, minha querida, você vai esperar a vida inteira. Porque isso não existe. Isso é fantasia. Isso é conto de fadas. A vida real é cheia de problemas, de desafios, de pessoas difíceis, de situações injustas. Sempre foi e sempre será. A diferença entre uma mulher que vive em paz e uma mulher que vive em constante turbulência emocional não está nas circunstâncias externas, está na resposta interna. Está na capacidade de olhar para uma situação difícil e escolher conscientemente como vai reagir, quanto de energia vai investir, se vai deixar aquilo definir seu dia ou não. E olha, isso não é algo que você nasce sabendo, não é um dom divino que algumas pessoas têm e outras não. É uma habilidade que se desenvolve, é um músculo que se fortalece com treino diário. E quanto mais você treina, mais natural vai ficando, até que vira automático. Você olha para uma situação que antes te deixaria de cama por uma semana e simplesmente pensa: ok, isso é chato, mas não vai me destruir. E segue em frente. Agora, para chegar nesse nível, você precisa começar pelo básico. E o básico é entender de onde vem essa sua dificuldade e não se deixar abalar por tudo. E olha, na maioria dos casos isso vem da infância. Não estou dizendo isso para você sair correndo culpar seus pais ou ficar remoendo o passado, mas é importante entender a origem para poder desconstruir o padrão. A maioria das mulheres da sua geração, entre 45 e 60 anos, foi criada numa época
em que meninas eram ensinadas a agradar, a não incomodar, a colocar as necessidades dos outros sempre na frente das suas. Você aprendeu desde pequena que seu valor estava em ser boazinha, prestativa, compreensiva, em não fazer escândalo, em engolir o choro, em ser forte para todo mundo menos para você mesma. Aprendeu que expressar raiva era feio, que estabelecer limites era egoísmo, que cuidar de si era vaidade, e isso foi sendo reforçado ao longo dos anos pela sociedade, pela religião, pela cultura, pelos relacionamentos, até que você internalizou essa crença de que você só tem valor se estiver servindo aos outros, se estiver disponível, se estiver se sacrificando. E aí o que acontece? Você constrói uma identidade completamente baseada na aprovação externa. Seu termômetro emocional está sempre nas mãos dos outros. Se alguém te elogia, você fica nas nuvens. Se alguém te critica, você desaba. Se seu marido está de bom humor, você fica bem. Se ele está estressado, você entra em pânico achando que fez algo errado. Você vive numa gangorra emocional porque entregou o controle da sua paz para fatores externos. E enquanto você não retomar esse controle, enquanto você não entender que seu valor é intrínseco e não depende de absolutamente nada nem ninguém, você vai continuar sendo refém. Então, o primeiro passo prático, o primeiro exercício que eu quero que você comece a fazer hoje mesmo é identificar seus gatilhos emocionais. Pega um caderno, pode ser até o bloco de notas do celular, e começa a anotar toda vez que algo te tirar do eixo. Toda vez que você sentir aquela alteração emocional forte, aquele aperto no peito, aquela vontade de chorar ou de explodir, anota. Anota o que aconteceu, quem estava envolvido, o que foi dito ou feito e, principalmente, anota o que você sentiu e pensou naquele momento. Porque, olha, na maioria das vezes, não é a situação em si que te derruba, é a interpretação que você faz dela, é a história que você conta para si mesma sobre o que aquilo significa. Por exemplo, seu filho adulto não te liga há uma semana. O fato objetivo é, ele não ligou, mas a história que você conta é, ele não me ama, eu sou uma mãe terrível, eu fiz tudo errado, ele me esqueceu, ele não se importa comigo. E é essa história, não o fato em si que te destrói emocionalmente. Então, quando você começa a identificar esses padrões, quando você percebe que tem certas situações, certas pessoas, certos temas que sempre te desestabilizam, você ganha poder. Porque aí você pode começar a questionar essas interpretações automáticas, pode começar a criar narrativas alternativas, pode começar a escolher conscientemente como vai responder. E olha, eu sei que parece simples demais, básico demais, e você deve estar pensando, Ana, eu vim aqui buscar algo revolucionário e você está me mandando fazer um diário, mas confia em mim. Eu trabalho com isso há décadas e posso te garantir que esse exercício aparentemente simples é transformador. Porque a maioria das pessoas vive no piloto automático, reagindo às coisas sem nem perceber, sem nem questionar. E quando você para, quando você traz consciência para o processo, quando você começa a observar seus próprios padrões, como se fosse uma cientista estudando um fenômeno interessante, você cria um espaço entre o estímulo e a resposta. E é nesse espaço que mora a liberdade, é nesse espaço que você encontra o poder de escolha. Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, disse uma frase que eu amo: entre o estímulo e a resposta há um espaço, e nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. E em nossa resposta reside em nosso crescimento e nossa liberdade. Então é isso que você está fazendo com esse exercício, está ampliando esse espaço, está desenvolvendo a capacidade de não reagir impulsivamente, está treinando seu cérebro para pausar
antes de entrar em colapso emocional. Agora, o segundo passo que caminha junto com o primeiro é você começar a estabelecer limites claros. E olha, eu sei que essa palavra limites virou meio clichê, todo mundo fala sobre limites hoje em dia, mas a verdade é que a maioria das mulheres não faz a menor ideia de como estabelecer limites na prática. Porque estabelecer limites não é só falar não. Não é só se afastar de pessoas tóxicas. É muito mais profundo que isso. É você definir claramente o que é aceitável e o que não é aceitável no seu mundo. E mais importante, é você honrar esses limites mesmo quando for desconfortável, mesmo quando as pessoas não gostarem, mesmo quando te acusarem de egoísta, de fria, de ter mudado. E olha, pode ter certeza de que vão te acusar. Porque as pessoas que estavam acostumadas a te ter sempre disponível, sempre compreensiva, sempre engolindo o sapo, vão estranhar quando você começar a se posicionar. Vão tentar te manipular, te fazer sentir culpada, te convencer de que você está errada. E é aí que a maioria das mulheres desiste, é aí que você volta para o padrão antigo porque não aguenta a pressão. Mas é exatamente aí que você precisa se manter firme. É aí que você prova para si mesma que está falando sério, que sua paz interior é prioridade, que você não está mais disponível para ser capacho emocional de ninguém. Então, como você faz isso na prática? Começa pequeno. Não precisa sair cortando todo mundo da sua vida ou fazendo grandes declarações dramáticas. Começa com pequenos limites no dia a dia. Aquela amiga que sempre te liga para desabafar, mas nunca tem tempo de te ouvir, da próxima vez que ela ligar, você pode dizer: olha, eu tenho 15 minutos agora, depois disso preciso desligar porque tenho um compromisso. E você desliga. Mesmo que o compromisso seja simplesmente tomar um banho tranquila ou assistir sua série, aquele familiar que sempre te pede favores, mas nunca está disponível quando você precisa, você pode dizer: não vou conseguir dessa vez, espero que você encontre outra solução. E não precisa dar explicações elaboradas, não precisa se justificar, não precisa se desculpar 1000 vezes. Não é não, ponto final. Aquele ex que te manda mensagem de madrugada quando está carente, você bloqueia. Simples assim. Não responde, não dá corda, não alimenta a ilusão de que vocês vão voltar, porque cada vez que você cede, cada vez que você abre exceção, você está ensinando às pessoas que seus limites não são reais, que se insistirem um pouco mais, você vai ceder. E aí você volta para estaca zero. E olha, eu preciso falar uma coisa que talvez seja polêmica, mas é a verdade. Estabelecer limites é um ato de amor próprio, mas também é um ato de amor pelos outros. Porque quando você não estabelece limites, quando você deixa as pessoas te desrespeitarem, te usarem, te tratarem mal, você não está sendo bonzinha, você está sendo conivente, você está ensinando essas pessoas que este tipo de comportamento é aceitável, você está permitindo que elas continuem sendo versões piores de si mesmas e no longo prazo isso não é bom para ninguém. Além disso, quando você não tem limites, você inevitavelmente acumula ressentimento. Você vai fazendo, vai cedendo, vai engolindo, mas lá no fundo vai guardando mágoa, vai se sentindo usada, vai perdendo o respeito por si mesma e pelos outros, até que um dia explode de um jeito desproporcional por uma bobagem, ou pior, implode e entra em depressão. Então, estabelecer limites não é crueldade, é sanidade mental. É você dizendo para o mundo: eu me respeito, eu me valorizo e espero mesmo de quem convive comigo. Agora, o terceiro elemento fundamental para construir essa paz interior
que te torna inabalável. É desenvolver uma prática diária de regulação emocional. E quando eu digo prática diária, é exatamente isso. Algo que você faz todo santo dia, sem exceção, como escovar os dentes. Porque, olha, seu sistema nervoso não entende de finais de semana, não entende de férias, não entende de hoje eu não estou afim. Ele precisa de consistência, precisa de rotina, precisa de sinais claros e repetidos de que está seguro, de que está tudo bem, de que pode relaxar. E na vida moderna, especialmente para nós mulheres que fazemos 1000 coisas ao mesmo tempo, que carregamos 1000 preocupações, que estamos sempre no modo resolver problemas. Nosso sistema nervoso vive em estado de alerta constante. É como se você tivesse um alarme de incêndio tocando o tempo todo dentro de você, e aí qualquer coisinha vira uma emergência, qualquer contratempo vira uma catástrofe. Então você precisa ensinar seu corpo e sua mente a voltar para o estado de calma, precisa criar âncoras de tranquilidade ao longo do dia. E olha, existem várias práticas que funcionam para isso e você precisa experimentar para descobrir qual funciona melhor para você. Pode ser meditação, pode ser respiração consciente, pode ser yoga, pode ser caminhada na natureza, pode ser escrever, pode ser pintar, pode ser tocar um instrumento, pode ser simplesmente sentar em silêncio tomando um chá. O que importa não é a prática em si, é a intenção por trás dela. É você criar um momento sagrado no seu dia, onde você se desconecta do mundo externo e se conecta com seu mundo interno. Onde você para de fazer e simplesmente é. E eu sei que você vai dizer que não tem tempo, que sua vida é corrida demais, que tem 1000 responsabilidades, mas olha, se você não tem 15 minutos por dia para cuidar da sua saúde mental, minha querida, você não tem uma vida, você tem uma escravidão. E mais cedo ou mais tarde, seu corpo vai te obrigar a parar, seja através de uma doença, de um colapso nervoso, de uma depressão. Então é melhor você escolher parar conscientemente agora, 15 minutos por dia, do que ser forçada a parar por meses ou anos depois. Eu, particularmente, sou muito fã de práticas de respiração, porque são simples, não custam nada. Você pode fazer em qualquer lugar e os efeitos são imediatos. Tem uma técnica que eu ensino para todas as minhas pacientes que se chama respiração quadrada ou box breathing. É super simples. Você inspira contando até 4, segura o ar contando até 4 e fica com os pulmões vazios contando até 4. E repete isso por 5 minutos. Parece bobagem, parece simples demais para funcionar, mas eu te garanto que se você fizer isso todo dia, de preferência logo de manhã, antes de pegar no celular, você vai notar uma diferença enorme na sua capacidade de se manter centrado ao longo do dia. Porque o que acontece é que quando você controla conscientemente sua respiração, você está mandando uma mensagem para o seu sistema nervoso de que está tudo bem, de que não há perigo, de que pode relaxar, e seu corpo responde, diminuindo a produção de cortisol, o hormônio do estresse, e aumentando a produção de serotonina e outros neurotransmissores ligados ao bem-estar. Mas olha, não adianta você fazer isso uma vez e achar que está resolvido. Não adianta você fazer só quando está em crise, só quando já está no fundo do poço. Tem que ser preventivo, tem que ser diário, tem que virar um hábito não negociável, porque o que você está fazendo é treinando o seu cérebro, está criando novos caminhos neurais, está reprogramando suas respostas automáticas. E isso leva tempo, leva repetição, leva consistência, mas funciona, minha querida. Funciona de uma forma que você nem imagina. Eu atendo pacientes que chegam no meu consultório tomando 3, 4 tipos de medicação para ansiedade e depressão e depois de alguns meses praticando técnicas de regulação emocional,
diariamente conseguem reduzir drasticamente ou até eliminar a medicação. Claro, sempre com acompanhamento médico, nunca por conta própria, mas o ponto é, seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar, de se equilibrar quando você dá as ferramentas certas para ele. Agora, o quarto pilar fundamental, e esse aqui é poderoso, é você começar a cultivar o que eu chamo de desapego emocional saudável. E cuidado, porque quando eu falo desapego, muita gente entende errado, acha que é se tornar fria, indiferente, não se importar com nada nem ninguém. Não é isso. Desapego emocional saudável é você se importar, sim. É você amar, sim. É você se envolver, sim, mas sem perder a si mesma no processo. É você entender que cada pessoa é responsável pela própria vida, pela própria felicidade, pelas próprias escolhas. E que você não pode, e olha, você não consegue mesmo que queira, controlar ou salvar ninguém. Quantas vezes você já se martirizou tentando fazer alguém feliz? Quantas vezes você já se culpou porque seu filho fez uma escolha ruim, porque seu marido estava infeliz, porque sua mãe estava doente, porque sua amiga estava sofrendo? Como se você fosse responsável pelos sentimentos e pelas vidas de todas as pessoas ao seu redor. E olha, isso é arrogância disfarçada de amor. É você achar que tem poder sobre coisas que estão completamente fora do seu controle e enquanto você não aceitar isso, enquanto você não soltar essa necessidade neurótica de controlar e resolver tudo, você não vai ter paz nunca. Então, o que é desapego saudável na prática? É você olhar para o seu filho adulto fazendo escolhas que você não concorda e pensar, eu dei o meu melhor, eu ensinei o que sabia, agora ele é responsável pela própria vida e pelas consequências das próprias escolhas. E você continua amando, continua disponível se ele precisar, mas não fica perdendo sono, não fica se martirizando, não fica tentando controlar. É você olhar para o seu ex construindo uma vida nova com outra pessoa e pensar, que bom que ele está seguindo em frente, eu também vou seguir em frente, cada um no seu caminho. E você não fica stalkeando nas redes sociais, não fica comparando, não fica alimentando fantasia de volta, não fica se diminuindo. É você olhar para aquela amiga que vive reclamando, mas nunca muda nada e pensar, eu posso ouvir e apoiar até certo ponto, mas não posso viver a vida dela, não posso querer mais a felicidade dela do que ela mesma quer. E você estabelece limites no quanto de energia emocional você vai investir ali. E olha, isso não te torna uma pessoa ruim, não te torna egoísta, não te torna insensível, muito pelo contrário, te torna uma pessoa emocionalmente madura, te torna alguém que entende que amor verdadeiro não é dependência, não é fusão, não é você se anular pelo outro. Amor verdadeiro, seja romântico, familiar ou de amizade, é você respeitar a autonomia do outro, é você confiar que cada pessoa tem seus próprios recursos internos, sua própria jornada, seu próprio timing, e que o melhor que você pode fazer é cuidar de si mesma, ser um exemplo de equilíbrio e paz, e estar disponível de forma saudável quando for realmente necessário. Não ficar se oferecendo, não ficar se sacrificando, não ficar se martirizando, porque, olha, ninguém valoriza o que vem fácil demais. Ninguém respeita quem não se respeita. Então, quando você para de ser aquela que está sempre disponível, sempre se doando, sempre resolvendo os problemas dos outros, as pessoas começam a te valorizar mais. Começam a perceber que seu tempo, sua energia, sua presença são preciosos e começam a te tratar de acordo. Agora, o quinto elemento, e esse aqui muda o jogo completamente, é você desenvolver o que eu chamo de identidade sólida. E o que é isso? É você saber quem você é,
o que você valoriza, o que você quer, independentemente das opiniões e expectativas dos outros. É você ter uma bússola interna tão forte, tão clara, que não importa o que aconteça lá fora, você não se perde. E olha, a maioria das mulheres da sua geração não tem isso. Não tem porque nunca foram incentivadas a desenvolver. Foram ensinadas desde pequenas a se moldar, a se adaptar, a ser o que os outros precisavam que elas fossem. Primeiro para agradar os pais, depois para conseguir um marido, depois para ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa profissional. E no meio de tudo isso, você esqueceu de se perguntar: mas quem sou eu? O que eu quero? O que me faz feliz? Quais são meus sonhos, meus valores, minha essência? E aí, quando você olha no espelho, você não se reconhece. Você virou uma colcha de retalhos das expectativas dos outros. Uma personagem que você mesma criou para sobreviver, mas que não tem nada a ver com quem você realmente é. Então, como você reconstrói isso? Como você desenvolve uma identidade sólida depois de décadas vivendo no piloto automático? Primeiro, você precisa se dar permissão para se redescobrir, para questionar tudo o que você sempre acreditou sobre si mesma, para experimentar coisas novas, para errar, para mudar de ideia. Porque, olha, você não é a mesma pessoa que era aos 20 anos e nem deveria ser. Você passou por experiências, por perdas, por transformações e tá tudo bem você ser diferente agora. Está tudo bem você não gostar mais das mesmas coisas, não querer mais as mesmas coisas, não se relacionar mais da mesma forma. Crescimento é isso, é evolução constante. Então, para de se cobrar para ser coerente com uma versão de você que não existe mais. Um exercício poderoso que eu faço com minhas pacientes é o seguinte: pega aquele caderno de novo e responde para si mesma com total honestidade, sem censura, sem medo de julgamento, as seguintes perguntas. Se eu pudesse viver minha vida exatamente como eu quisesse, sem me preocupar com a opinião de ninguém, sem me preocupar com dinheiro, sem me preocupar com julgamento, como seria, o que eu faria diferente, onde eu moraria, como eu me vestiria, com quem eu passaria meu tempo, como eu passaria meus dias, quais sonhos eu perseguiria. E olha, as respostas vão te surpreender, porque provavelmente você vai perceber que a vida que você está vivendo está muito distante da vida que você realmente quer. E isso não é motivo para desespero, é motivo para ação. É informação valiosa que você pode usar para começar a fazer ajustes pequenos ou grandes na direção da vida que você realmente deseja. E outra coisa importante, você precisa identificar seus valores fundamentais. O que realmente importa para você? É família? É liberdade? É criatividade? É contribuição? É aventura? É segurança? É crescimento? Não existe resposta certa ou errada. O que importa é você ser honesta consigo mesma. E quando você identifica seus valores, você tem um filtro poderosíssimo para tomar decisões. Toda vez que você tiver que fazer uma escolha, você se pergunta: isso está alinhado com meus valores? Isso me aproxima ou me afasta de quem eu quero ser? E aí fica muito mais fácil dizer não para o que não serve e sim para o que realmente importa. Você para de viver no modo reativo, tentando agradar todo mundo, e passa a viver no modo proativo, construindo conscientemente a vida que você quer. Agora, o sexto pilar, e esse aqui é libertador, é você desenvolver a capacidade de ressignificar. O que é resignificar? É você pegar uma situação, especialmente uma situação difícil ou dolorosa, e escolher conscientemente que significado você vai dar para ela. Porque, olha, os fatos são os fatos,
mas o significado que você atribui aos fatos é uma escolha. E é esse significado que determina como você se sente e como você age. Por exemplo, você foi demitida do emprego. Fato objetivo, você perdeu o emprego. Mas qual significado você dá para isso? Você pode pensar: eu sou um fracasso, eu não presto, ninguém me quer, minha vida acabou. Ou você pode pensar: essa empresa não era o lugar certo para mim. Isso é uma oportunidade para eu encontrar algo melhor, algo mais alinhado com o que eu realmente quero. Mesma situação, significados completamente diferentes, resultados emocionais completamente diferentes. O outro exemplo: seu casamento acabou. Fato objetivo: você não está mais casada. Significado possível: eu falhei, eu não sou digna de amor, vou morrer sozinha, desperdicei os melhores anos da minha vida. Significado possível 2: esse relacionamento cumpriu seu propósito, eu aprendi muito. Agora tenho a oportunidade de me redescobrir, de construir uma vida que seja verdadeiramente minha, de encontrar alguém mais compatível ou de ser feliz sozinha. Você vê a diferença? E olha, eu não estou dizendo que você tem que fingir que está tudo bem, que tem que negar a dor, que tem que forçar a positividade tóxica. Não é isso. É você permitir que a dor exista, é você processar o luto, mas sem se afogar na vitimização, sem construir uma identidade em cima do sofrimento. É você reconhecer que sim, isso dói, isso é difícil, mas não define quem você é e não determina seu futuro. E tem uma ferramenta específica que eu uso muito no consultório, que se chama "E se ao invés..." Funciona assim: toda vez que você se pegar pensando algo negativo, algo que te diminui, algo que te paralisa, você para e se pergunta: e se ao invés de pensar assim, eu pensasse de outra forma? Por exemplo, você pensa: ninguém me ama. Aí você para e se pergunta: e se ao invés de pensar que ninguém me ama, eu pensasse que eu ainda não encontrei as pessoas certas, ou que eu preciso primeiro aprender a me amar para atrair amor verdadeiro? Ou você pensa: eu sou velha demais para recomeçar. Aí você para e se pergunta: e se ao invés de pensar que sou velha demais, eu pensasse que tenho maturidade, experiência, clareza do que quero? E isso é uma vantagem enorme. Parece simples, parece até bobo, mas quando você começa a fazer isso consistentemente, você está literalmente reprogramando seu cérebro, está criando novos caminhos neurais, está ensinando sua mente a buscar possibilidades ao invés de limitações. O sétimo elemento fundamental para você construir essa paz interior inabalável é desenvolver o que eu chamo de foco seletivo. Olha, a cada segundo você é bombardeada por milhares de estímulos, milhares de informações, milhares de coisas competindo pela sua atenção. E você não consegue processar tudo, seu cérebro não foi feito para isso. Então ele seleciona, ele filtra, ele foca em certas coisas e ignora outras. O problema é que a maioria das pessoas não faz isso conscientemente. Deixa o cérebro no piloto automático e aí sabe no que ele foca? No negativo, nos problemas, nos perigos. Porque evolutivamente nosso cérebro foi programado para isso, para identificar ameaças, para nos manter vivos. Mas o que era útil há milhares de anos, quando a gente precisava fugir de leões, hoje virou uma maldição. Porque você fica focando no que está errado, no que pode dar errado, no que falta, no que te machuca. E quanto mais você foca nisso, mais disso você vê, mais disso você atrai, mais disso você experimenta. Então você precisa treinar seu cérebro para focar no que você quer, não no que você não quer. Para focar no que está funcionando, não só no que está quebrado. Para focar nas possibilidades, não só nos problemas. E olha, isso não é negar a realidade, não é fingir que problemas não existem, é você reconhecer
que sim, existem problemas, mas também existem coisas boas, também existem recursos, também existem soluções. E você escolhe conscientemente onde vai colocar sua energia, sua atenção, seu foco. Porque atenção é energia e energia é criação. Onde você coloca a sua atenção, você está alimentando, você está fortalecendo, você está criando mais daquilo. Uma prática simples, mas transformadora, é o diário de gratidão. Todo dia, de preferência, antes de dormir, você anota 3 coisas pelas quais você é grata naquele dia. E não precisa ser nada grandioso. Pode ser algo simples. O café estava gostoso, o sol estava bonito, alguém te deu um sorriso, você conseguiu terminar aquela tarefa, seu corpo está funcionando. O que importa é você treinar seu cérebro para buscar ativamente coisas boas, coisas que funcionaram, coisas que te trouxeram algum tipo de alegria ou conforto. E quando você faz isso todo dia, seu cérebro começa a mudar. Começa a ficar mais fácil identificar coisas boas. Você começa a perceber que sua vida não é só problema. Não é só sofrimento. Existem pequenas alegrias, pequenos milagres, pequenas vitórias acontecendo o tempo todo, você só não estava prestando atenção. E tem outra prática que eu amo, que é o que eu chamo de dieta de informação. Você precisa ser extremamente seletiva com o que você consome, seja nas redes sociais, seja nas notícias, seja nas conversas que você participa, porque tudo isso está moldando sua mente, está influenciando o seu estado emocional, está determinando sua vibração. Se você passa o dia inteiro consumindo notícias ruins, vendo gente reclamando, participando de conversas negativas, obviamente você vai ficar pesada, vai ficar ansiosa, vai ficar achando que o mundo é um lugar terrível. Então você precisa fazer uma curadoria consciente. Deixa de seguir pessoas que te fazem sentir mal, que vivem reclamando, que só postam tragédia. Começa a seguir pessoas que te inspiram, que te motivam, que compartilham conteúdo construtivo. Limita seu tempo de exposição a notícias. Parar de participar de conversas tóxicas. E olha, as pessoas vão estranhar, vão te chamar de alienada, vão dizer que você está fugindo da realidade. Mas a verdade é que você está protegendo sua paz, você está cuidando da sua saúde mental, você está escolhendo conscientemente o que entra na sua mente. O 8º pilar é desenvolver autocompaixão. E olha, esse aqui é difícil para a maioria das mulheres porque a gente foi ensinada a ser dura com a gente mesma, a se cobrar, a se criticar, a nunca estar satisfeita. Você é capaz de ter uma compaixão enorme pelos outros, de perdoar os outros, de entender as dificuldades dos outros, mas quando se trata de você mesma, você é a crítica mais severa. Você se xinga, se diminui, se culpa por tudo. E aí fica aquela voz interna destrutiva o tempo todo, te dizendo que você não é boa o suficiente, que você não merece, que você deveria ser diferente. E enquanto você não calar essa voz, enquanto você não desenvolver uma relação de amor e compaixão consigo mesma, você não vai ter paz nunca. Então, como você desenvolve autocompaixão? Primeiro, você precisa perceber quando está sendo cruel consigo mesma, quando está se criticando de uma forma que você nunca criticaria uma amiga. E aí você para e se pergunta, eu falaria assim com alguém que eu amo? Se a resposta é não, então por que você está falando assim consigo mesma? Você merece o mesmo amor, a mesma compreensão, a mesma gentileza que você oferece para os outros. Então começa a mudar o tom da sua voz interna. Ao invés de você é uma idiota, como você foi fazer isso, tenta tudo bem, você errou, todo mundo erra, você vai aprender com isso e fazer diferente da próxima vez. Ao invés de você é feia, você tá velha, ninguém vai te querer, tenta, você é humana, seu corpo mudou e isso é natural. Você ainda é digna de amor e desejo. E tem um exercício que eu acho lindo, que é você escrever uma carta para si mesma como se estivesse escrevendo para sua melhor amiga, que está passando pelo que você está passando. O que você diria para ela? Como você a consolaria?
como você encorajaria? E depois você lê essa carta em voz alta para você mesma, de preferência olhando no espelho. Pode parecer estranho no começo, pode até te fazer chorar, mas é extremamente curativo. Porque você está oferecendo para si mesma o que você sempre ofereceu para os outros, mas nunca recebeu de volta. Amor incondicional, aceitação, compaixão. O nono pilar é cultivar a presença. Olha, a maioria das pessoas não vive no presente. Vive no passado, remoendo mágoas, revivendo traumas, se arrependendo de escolhas, ou vive no futuro se preocupando com o que pode acontecer, antecipando catástrofes, criando ansiedade. E enquanto você está presa no passado ou no futuro, você não está vivendo, você está só sobrevivendo, você está perdendo sua vida que está acontecendo aqui e agora. E olha, eu sei que parece clichê, eu sei que todo mundo fala sobre viver o momento presente, mas a verdade é que é uma das coisas mais difíceis de fazer porque vai contra nossos condicionamentos, vai contra a forma como o nosso cérebro funciona. Mas é possível treinar. É possível desenvolver a capacidade de estar presente. E a forma mais eficaz de fazer isso é através da atenção plena, do mindfulness, que nada mais é do que você trazer sua atenção para o momento presente, para os seus sentidos, para o que está acontecendo agora. Pode ser enquanto você está comendo, prestando atenção no sabor, na textura, no cheiro. Pode ser enquanto você está tomando banho, sentindo a água na pele, o cheiro do sabonete. Pode ser enquanto você está caminhando, prestando atenção nos seus passos, na sua respiração, nos sons ao redor. O que importa é você tirar sua mente daquele loop de pensamentos sobre passado e futuro e trazer para o agora. E quando você desenvolve essa capacidade de estar presente, algo mágico acontece. Você percebe que a maioria dos seus problemas não existe no agora. Eles existem no passado como memórias dolorosas ou no futuro como preocupações sobre o que pode acontecer. Mas aqui, agora, neste exato momento, geralmente está tudo bem. Você está respirando, você está viva, você está segura. E quando você se ancora nessa percepção, você encontra uma paz profunda, uma paz que não depende de circunstâncias externas, uma paz que está sempre disponível quando você escolhe voltar para o presente. O 10º pilar é desenvolver uma relação saudável com a solidão. Olha, a maioria das mulheres tem pavor de ficar sozinha, pavor do silêncio, pavor dos próprios pensamentos, pavor de não ter ninguém. E por causa desse medo, você aceita relacionamentos ruins, você se submete a situações que te diminuem, você se perde tentando agradar aos outros para garantir que eles não te abandonem. Mas a verdade é que enquanto você não aprender a estar bem sozinha, você não vai conseguir estar bem acompanhada, porque você vai estar sempre numa posição de carência, de dependência, de medo de perder, e isso te torna vulnerável, te torna manipulável, te impede de fazer escolhas saudáveis. Então você precisa aprender a curtir sua própria companhia, precisa descobrir que você é interessante, que você é suficiente, que você não precisa de ninguém para se sentir completa. E olha, isso não significa que você tem que virar uma eremita, que você não pode querer companhia, que você não pode desejar relacionamentos. Significa que você quer, mas não precisa. Que você escolhe estar com alguém porque adiciona valor à sua vida, não porque você não aguenta ficar sozinha. E essa é uma diferença enorme, muda completamente a dinâmica dos seus relacionamentos. Então começa a fazer coisas sozinha, vai no cinema sozinha, vai num restaurante sozinha, viaja sozinha, passa um fim de semana sozinha. No começo vai ser desconfortável, você vai se sentir estranha, vai achar que todo mundo está te julgando. Mas ninguém está prestando atenção em você, todo mundo está ocupado demais com a própria vida. E conforme você
vai fazendo isso, vai ficando mais fácil, vai ficando até gostoso, você descobre que não precisa de companhia para aproveitar as coisas, que na verdade às vezes é até melhor sozinha, porque você faz o que quer no seu ritmo, sem ter que negociar ou se adaptar a ninguém. O 11º pilar é você desenvolver o que eu chamo de mentalidade de abundância. A maioria das pessoas vive com mentalidade de escassez. Não tem o suficiente, não é o suficiente para todo mundo. E essa mentalidade cria competição, cria inveja, cria medo, cria uma energia de agarrar, de segurar, de não soltar. Você fica com medo de perder, com medo de que se alguém ganhar você vai perder, com medo de que não há espaço para você, e isso te mantém pequena, te mantém presa, te impede de celebrar as vitórias dos outros, te impede de arriscar, te impede de viver plenamente. Mentalidade de abundância é você entender que há o suficiente para todo mundo, que a vitória de alguém não diminui suas chances, que você pode ter tudo o que deseja sem tirar de ninguém. E quando você opera dessa mentalidade, tudo muda. Você para de comparar, para de invejar, para de competir. Você começa a celebrar as conquistas dos outros porque você entende que se deu certo para eles, pode dar certo para você também. Você começa a compartilhar, a colaborar e, ironicamente, quando você para de agarrar e começa a fluir, mais coisas boas vêm para você. Porque energia de abundância, energia de escassez atrai escassez. Então, como você desenvolve mentalidade de abundância? Começa prestando atenção nos seus pensamentos. Toda vez que você se pegar pensando não tenho, não sou, não há, você para e reformula. Ainda não tenho, mas posso criar. Ainda não sou, mas posso me tornar. Parece que não há, mas posso encontrar ou criar. E começa a praticar generosidade, mesmo quando você acha que não tem muito para dar. Dá um elogio genuíno, compartilha algo que você sabe, ajuda alguém sem esperar nada em troca. Porque generosidade é a linguagem da abundância. E quanto mais você pratica, mais você internaliza essa mentalidade. O 12º pilar, e esse é poderoso, é você desenvolver resiliência emocional. Resiliência não é não cair, não é não sentir dor, não é ser forte o tempo todo. Resiliência é a capacidade de cair e levantar, de sentir a dor e processar, de quebrar e se reconstruir. É você saber que não importa o que aconteça, você vai ficar bem, você vai dar um jeito, você vai sobreviver e até prosperar. E quando você tem essa certeza interna, quando você confia na sua capacidade de lidar com o que vier, você para de ter tanto medo, para de evitar situações por medo de sofrer, para de se proteger tanto que você não vive. E como você desenvolve resiliência? Olhando para o seu passado e reconhecendo tudo que você já superou, todas as vezes que você achou que não ia aguentar, mas aguentou. Todas as vezes que você se sentiu destruída, mas se reergueu. Todas as provas que você já passou de que você é mais forte do que imagina. Faz uma lista das suas vitórias, das suas superações, dos momentos em que você foi resiliente, mesmo sem perceber. E toda vez que você estiver enfrentando algo difícil, você volta para essa lista e lembra: eu já passei por coisa difícil antes e sobrevivi, eu vou sobreviver a isso também. E também é importante você ressignificar o conceito de fracasso. Fracasso não é o oposto de sucesso, é parte do processo de sucesso. Toda pessoa bem-sucedida que você admira falhou inúmeras vezes. A diferença é que elas não desistiram, não se definiram pelo fracasso, aprenderam e seguiram em frente. Então, quando algo não der certo, ao invés de pensar, eu sou um fracasso, pensa, isso não funcionou. O que eu posso aprender? Como eu posso fazer diferente da próxima vez? Você transforma fracasso
em feedback, em informação valiosa que te aproxima do seu objetivo. O 13º pilar é você cuidar do seu corpo. Olha, corpo e mente não são separados, são um sistema integrado. O que você faz com o seu corpo afeta a sua mente, o que acontece na sua mente afeta seu corpo. Então, se você quer paz mental, você precisa cuidar do seu corpo. E não estou falando de estética, não estou falando de você ficar com um corpo de modelo. Estou falando de saúde, de vitalidade, de você dar para o seu corpo o que ele precisa para funcionar bem. Isso significa dormir o suficiente, porque sono é fundamental para a regulação emocional. Quando você está privada de sono, tudo fica mais difícil, você fica mais irritada, mais ansiosa, mais propensa a ter colapsos emocionais. Significa se alimentar bem. Não fazer dieta maluca, mas nutrir seu corpo com comida de verdade, com os nutrientes que ele precisa. Porque o que você come afeta diretamente sua produção de neurotransmissores, afeta seu humor, sua energia, sua capacidade de lidar com o estresse. Neurais significa se movimentar, porque exercício físico é um dos antidepressivos naturais mais potentes que existem. Não precisa ser nada extremo, pode ser uma caminhada, uma dança, um alongamento. O importante é você tirar seu corpo da inércia, fazer seu sangue circular, liberar endorfina. E significa também cuidar da sua aparência, não para os outros, mas para você. Porque quando você se olha no espelho e gosta do que vê, quando você se sente arrumada, quando você se cuida, isso afeta a sua autoestima, afeta como você se posiciona no mundo. Então, para de se desleixar, para de usar aquela desculpa de que você não tem tempo ou que não importa, importa sim. Você importa, você merece se sentir bonita, se sentir bem no seu próprio corpo. O 14º pilar é você desenvolver um propósito maior. Olha, quando você vive só para si mesma, só preocupada com seus problemas, suas dores, suas necessidades, você fica pequena, você fica presa num ciclo de autofoco que é sufocante. Mas quando você encontra algo maior que você, quando você se conecta com um propósito, com uma causa, com uma forma de contribuir para o mundo, tudo muda. Seus problemas não desaparecem, mas eles ficam menores, menos avassaladores, porque você tem algo maior te puxando para frente. E propósito não precisa ser nada grandioso, não precisa ser você salvar o mundo. Pode ser você fazer diferença na vida de algumas pessoas. Pode ser você usar seus talentos e habilidades para criar algo de valor. Pode ser você deixar um legado para os seus filhos, para os seus netos. Pode ser você simplesmente ser um exemplo de superação, de resiliência, de alegria, apesar das circunstâncias. O que importa é você ter uma razão para levantar da cama que vai além de você mesma. Então se pergunta: o que eu tenho para oferecer para o mundo? Quais são meus dons, meus talentos, minhas experiências que podem ajudar outras pessoas? Como eu posso fazer diferença, mesmo que pequena, e começa a agir nessa direção? Pode ser trabalho voluntário, pode ser mentoria, pode ser criar conteúdo, pode ser simplesmente ser mais presente e amorosa com as pessoas ao seu redor. O que importa é você sair do foco exclusivo em si mesma e se conectar com algo maior. O 15º pilar é você praticar perdão, especialmente perdão a si mesma. Olha, carregar mágoa, ressentimento, culpa, é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Você é a única que sofre com isso. A pessoa que te machucou provavelmente nem está pensando em você, está vivendo a vida dela, enquanto você está presa no passado, revivendo a dor, alimentando a raiva. E isso te consome, te adoece, te impede de seguir em frente. Então você precisa perdoar, não porque a pessoa merece, mas porque você merece paz. Perdoar não é dizer que o que aconteceu foi ok, não é reconciliar, não é voltar a confiar, é você soltar,
é você deixar de dar poder para aquela situação, para aquela pessoa. É você escolher sua paz acima da sua necessidade de vingança ou de justiça. E olha, perdão, é um processo. Não é um evento único. Você vai ter que escolher perdoar várias vezes, toda vez que a memória voltar, toda vez que a mágoa tentar ressurgir, mas cada vez que você escolhe perdoar, você fica mais leve, mais livre e, principalmente, você precisa perdoar a si mesma. Todas as vezes que você errou, que você falhou, que você decepcionou a si mesma ou aos outros, você precisa entender que você fez o melhor que podia com os recursos que tinha naquele momento, que você é humana, imperfeita, em constante evolução. Deus, erros não definem você, são apenas parte da sua jornada de aprendizado. Então, para de se punir, para de carregar culpa, para de se martirizar, você já sofreu o suficiente, já se cobrou o suficiente. Está na hora de você se libertar, de você se dar permissão para recomeçar, para ser imperfeita, para errar de novo se for preciso, mas sempre aprendendo, sempre crescendo. Olha, eu sei que foi muita informação, eu sei que são muitos pilares, muitas práticas, e você deve estar se perguntando por onde começar. E a resposta é: comece por onde ressoar mais com você. Comece pelo que parecer mais urgente e mais necessário para o seu momento atual. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Você não precisa ser perfeita nisso. Você só precisa começar. Escolhe uma prática, uma técnica, um pilar e começa a implementar hoje mesmo. E conforme isso for se integrando na sua vida, você adiciona outra coisa, e mais outra, e mais outra. E aos poucos, passo a passo, dia após dia, você vai construindo essa fortaleza emocional, essa paz interior que te torna inabalável. E olha, eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Isso não é sobre você se tornar uma pessoa diferente. Não é sobre você negar quem você é, reprimir suas emoções, se transformar numa robô sem sentimentos. É exatamente o oposto. É sobre você se tornar mais você mesma, mais autêntica, mais inteira. É sobre você se libertar das máscaras, dos condicionamentos, das crenças limitantes que te foram impostas. É sobre você recuperar seu poder, sua essência, sua capacidade de viver plenamente. E quando você faz esse trabalho, quando você realmente se compromete com sua paz interior, algo incrível acontece, você se torna magnética. As pessoas sentem sua energia, sentem que tem algo diferente em você, você atrai melhores oportunidades, melhores relacionamentos, melhores experiências. Não porque você está tentando atrair, mas porque você está vibrando numa frequência diferente. Você está irradiando confiança, amor próprio, equilíbrio, e isso é irresistível. E sabe o que é mais lindo? Você se torna um exemplo, uma inspiração para os outros, especialmente para as mulheres ao seu redor. Suas filhas, suas amigas, suas colegas, elas olham para você e pensam: eu quero isso que ela tem, eu quero essa paz, essa segurança, essa leveza. E você nem precisa fazer discurso, nem precisa ficar dando conselho. Sua própria existência, sua própria forma de ser, já é um ensinamento poderoso. Você está mostrando que é possível, que dá para viver diferente, que não precisa ser daquele jeito pesado e sofrido que todo mundo acha que é normal. Então eu quero te fazer um convite. Na verdade, um desafio. A partir de hoje, a partir deste exato momento, você vai se comprometer com sua paz interior. Você vai parar de colocar sua felicidade nas mãos dos outros, de esperar que as circunstâncias mudem, de adiar sua vida. Você vai assumir total responsabilidade pelo seu estado emocional, pelas suas escolhas, pela sua vida. E você vai fazer o trabalho. Mesmo quando for difícil,
mesmo quando for desconfortável, mesmo quando você tiver vontade de desistir e voltar para os padrões antigos. Porque, olha, eu vou ser honesta com você, não vai ser fácil. Vai ter dias que você vai querer voltar atrás. Vai ter momentos de dúvida, vai ter pessoas te questionando, te criticando, tentando te puxar de volta para o lugar onde você estava. Mas você não pode ceder. Você não pode desistir de si mesma. Porque do outro lado desse processo, do outro lado desse trabalho interno, tem uma versão de você que você nem imagina que é possível. Uma mulher plena, confiante, em paz, irradiante, uma mulher que age como se nada a incomodasse, porque ela construiu uma fortaleza interna tão sólida que realmente nada consegue abalar. E essa mulher não é uma fantasia, não é inatingível, ela já existe dentro de você, só está esperando você remover as camadas de condicionamento, de trauma, de crença limitante que estão encobrindo ela. É como uma escultura que já está dentro do mármore, só precisa que o escultor remova o excesso. E você é a escultora da sua própria vida, da sua própria essência. Então pega o cinzel, pega o martelo e começa a trabalhar, começa a remover tudo que não é você, tudo que não serve mais, tudo que te mantém pequena e presa. E olha, eu vou estar aqui criando conteúdo, compartilhando conhecimento, te apoiando nessa jornada. Mas quem tem que fazer o trabalho é você. Eu posso te dar as ferramentas, posso te mostrar o caminho, mas quem tem que caminhar é você. Então não fica só assistindo vídeo, não fica só consumindo conteúdo. Aplica, pratica, experimenta. Porque transformação não vem do conhecimento, vem da ação. Vem de você fazer diferente, escolher diferente, ser diferente dia após dia, até que o novo se torne natural. E uma última coisa que eu preciso te dizer, e isso é crucial: você não vai acordar amanhã completamente transformada. Você não vai aplicar uma técnica uma vez e resolver todos os seus problemas. Isso é um processo, é uma jornada, é construção diária. Vai ter avanços e recuos, vai ter dias bons e dias ruins. E tá tudo bem. O que importa não é a perfeição, é a direção. Você está caminhando na direção certa? Você está fazendo um pouco melhor hoje do que fazia ontem? Então, você está no caminho certo. Continue. E celebra as pequenas vitórias. Celebra quando você conseguir não reagir impulsivamente a uma provocação. Celebra quando você estabeleceu um limite, mesmo que sua voz tenha tremido. Celebra quando você escolher ficar em casa cuidando de si, ao invés de sair por obrigação. Celebra quando você se olhar no espelho e gostar do que vê. Celebra cada passo, cada escolha consciente, cada momento de paz que você conseguir criar. Porque essas pequenas vitórias vão se acumulando, vão se somando, até que um dia você olha para trás e percebe o quanto você evoluiu, o quanto você cresceu, o quanto você se transformou. E nesse dia, nesse momento de percepção, você vai sentir uma gratidão profunda por ter tido a coragem de começar, por não ter desistido, por ter acreditado que era possível. E você vai olhar para o futuro com esperança, com entusiasmo, com aquela certeza interna de que não importa o que venha, você vai estar bem, porque você tem paz interior, porque você construiu uma base sólida, porque você finalmente aprendeu a agir como se nada te incomodasse, não porque você é insensível, mas porque você é forte, centrada, consciente do seu próprio valor. Então é isso, minha querida. Esse é o caminho. Essas são as ferramentas. Agora é com você. Eu acredito em você, eu acredito no seu potencial, eu acredito que você é capaz de criar a vida que deseja, de se tornar a mulher que você nasceu para ser. Então vai, começa agora, não espera mais. Sua vida está te esperando. Sua melhor versão está te esperando. E o mundo precisa de mulheres como você.
mulheres que fizeram um trabalho interno, que encontraram sua paz, que irradiam essa força tranquila que vem de quem está bem consigo mesma. Vai lá e brilha, porque você merece, porque você pode, porque você é incrível, exatamente como é, e vai ser ainda mais incrível quando você se permitir florescer completamente.